Vamos trazer uma reportagem e daqui a pouco a gente volta com a nossa rodada de análise, contando para vocês que Israel é um dos países com tecnologia militar mais avançada do mundo. Ainda assim, a falha no sistema de segurança dos domos de ferro permitiu que acontecessem os ataques do 7 de outubro. Esse problema levantou questões sobre a real capacidade de prever eventos dessa magnitude pelos sistemas de inteligência artificial. É o que a gente confere agora na reportagem. Vamos ver. Gaza é uma das regiões mais vigiadas do mundo. Drones, sistemas de reconhecimento facial, postos de controle fronteiriços e escutas telefônicas fornecem ao governo israelense uma grande quantidade de dados sobre a atividade local. Mesmo assim, o Hamas conseguiu levar a cabo os atos terroristas de 7 de outubro. À medida que o conflito se agrava, o papel da inteligência artificial nas próximas etapas da guerra ganha importância. Segundo o relato da Bloomberg, há meses, forças de defesa de Israel treinam o uso dessa tecnologia para definir alvos e organizar logísticas de guerra. As Forças Armadas de Israel têm expandido o uso de inteligência artificial para assumir a liderança em armamentos autônomos. Alguns dos sistemas foram desenvolvidos pelo próprio Exército, outros por empresas de defesa israelenses. A indústria tecnológica é responsável por 18% do PIB e de 30% das exportações do país. Após os ataques terroristas, empresas de tecnologia de Israel se uniram ao esforço de guerra, atuando para adquirir equipamentos, localizar desaparecidos e oferecer conhecimento específico em áreas como inteligência artificial e segurança cibernética. Há ainda o papel que a inteligência artificial pode exercer na criação ou no combate à desinformação. É o caso de fotos e vídeos retirados de contexto que são exibidos como se fossem relativos ao atual conflito e que forçam governos e organizações civis a ter que desmenti-los. Deixa eu chamar o Vitélio novamente para fazer um comentário sobre esse questionamento que não foi ainda devidamente respondido. Também entender em que momento será, porque fica essa dúvida, né, Vitélio, da capacidade de proteção de Israel, se de fato toda essa estrutura montada em relação ao Domo de Ferro funciona ou não funciona, o que aconteceu naquele 7 de outubro, são questionamentos que eu imagino são frequentes hoje, mas futuramente serão necessariamente cobrados das autoridades de Israel. Tainá, a gente, para entender o Domo de Ferro, né, ele é sobre veículos móveis, né, sobre caminhões, e ele tem um sistema de radar. Ele é eficiente contra foguetes, que o sistema contra mísseis, que o Israel usa o Arrow, que é uma inovação do Patriot. O Patriot é o sistema antimísseis usado pela Ucrânia, um dos sistemas fornecido pelos Estados Unidos, por exemplo, e é utilizado contra o Hezbollah, no norte de Israel, porque o Hezbollah tem mísseis. Os foguetes, eles têm uma trajetória balística, então depois que eles são lançados, eles caem como se fossem projéteis de uma arma, eles caem numa trajetória parabólica. Então, esse sistema comprovadamente tem 92% de eficácia, mas como é que ele é? Ele tem 4 baterias de 20 mísseis, né, o Domo de Ferro. Então, são 80 mísseis. Se forem lançados muitos foguetes ao mesmo tempo, e se não houver muitos sistemas do Domo de Ferro ali para prevenir, então, vários conjuntos de 80 mísseis, muitos foguetes acabarão passando pelo Domo de Ferro. Lá em 7 de outubro, o Israel alega que foram 2.200 foguetes lançados pelo Hamas. O Hamas diz que foram mais de 5.000, ou seja, isso sobrecarrega o sistema. Tanto que uma das primeiras munições que os Estados Unidos deram para Israel logo após os ataques foram mísseis do sistema Patriot. E aqui é importante que seja dito que esse sistema foi produzido junto com os Estados Unidos, foi colocado em ação em 2011 e os mísseis são pagos pelos Estados Unidos. Todos os anos o Congresso dos Estados Unidos aprova dinheiro para Israel e uma parte desse dinheiro é para o sistema Domo de Ferro. E são 3,8 bilhões de dólares por ano. O Israel é o país que mais recebe ajuda externa dos Estados Unidos na história. Desde 1948, são mais de 260 bilhões de dólares. Então, é um sistema super tecnológico que funciona, mas ele tem limitações. Todos os sistemas de defesa antiaérea têm limitações.
E nesse caso, foi a sobrecarga do sistema. Mas o questionamento mais importante, Tainá, é como o Hamas conseguiu produzir uma quantidade tão grande de foguetes, né? Como eles conseguiram aquelas armas antitanque, por exemplo, as minas terrestres, como todo esse contrabando chegou por ali. Muito se tem falado sobre os túneis, que passaria pelos túneis, mas existem também outras questões. Por exemplo, em julho foram apreendidos 64 toneladas de gesso da Turquia para a faixa de Gaza. Dessas 64 toneladas de gesso, 16 toneladas eram de material dual, que pode ser usado no gesso, mas também pode ser usado para fazer explosivos. Então, veja, se em julho já havia indícios da entrada de contrabando tão grande na faixa de Gaza, como é que a inteligência de Israel falhou de uma forma tão grande, né? Isso foi admitido pela própria inteligência nesse momento, Tainá. Vitélio, existe não só a dúvida sobre como houve essa preparação, mas também como o Hamas consegue manter a sua estrutura, certo poder de fogo, depois de quase um mês de conflito. Por isso, gostaria de te ouvir sobre o que nós já temos de elementos sobre eventual suporte e apoio de outros países. A gente tem acompanhado as declarações de lideranças na região. De um lado, com preocupação sobre o que está acontecendo em Gaza, mas também comentários sobre eventual escalada desse conflito para uma situação ali de conflito regional. Mas o que a gente já pode dizer sobre esse apoio em termos de armamento ao Hamas, que possibilita que eles estejam ainda aí de pé nesse combate? Renata, o que nós sabemos com certeza é que o Irã está por trás disso, né? Isso é um fato. 70% pelo menos do financiamento do Hamas vem do Irã, mas não só do Hamas, do Hezbollah no Líbano, da Jihad Islâmica Palestina, dos Houthis lá no Iêmen, que também lançaram mísseis contra Israel, que foram interceptados no Mar Vermelho por um destroyer dos Estados Unidos. Veja como são as coisas. Por trás desses ataques terroristas, existe um país soberano, um país que é membro da ONU, o segundo país mais sancionado do mundo nesse momento, que é o Irã. Só é menos sancionado que a Rússia, que se tornou o país mais sancionado da história por ter invadido a Ucrânia. Esse país é protegido no Conselho de Segurança pela própria Rússia, que veta as resoluções contra, nesse momento, para defender o Irã, porque o Irã fornece os drones Shahid, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. E num outro assento existe a China, que mediou um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita neste ano, um acordo de aproximação, porque o Irã é xiita, a Arábia Saudita é sunita e existe uma concorrência pela liderança dos muçulmanos naquela região. Então, existe aqui uma questão geopolítica muito complexa, que também envolve os Estados Unidos, que na história, os vetos dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, mais da metade deles foram para defender Israel. Para a gente ter uma ideia, teve um veto dos Estados Unidos que não passou, que foi no final do governo Obama, lá em dezembro de 2016, que era sobre os assentamentos de Israel nas áreas da Cisjordânia. E aí, estava no final do governo Obama, ao invés dos Estados Unidos vetarem, como sempre fizeram, os Estados Unidos se abstiveram. E a resolução no Conselho de Segurança passou. O que Israel fez? Israel não cumpriu a resolução, esperou o Trump assumir e essa resolução foi para a gaveta. Então, por trás de todo esse contexto, ainda existem superpotências com interesses na região, algumas com interesses pelo petróleo, interesses geopolíticos em geral, mas outras, né, o Irã, por exemplo, que não é uma superpotência, mas é uma potência regional, com interesse de destruir Israel. É um interesse aberto do Irã, que inclusive comemorou os atentados terroristas do Hamas, Renata.